Olá, bom dia, queridas irmãs. Estamos aqui para mais um dia de devocional. Eu já convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá em 2 Reis 20, o verso 15, que vai dizer assim: o profeta perguntou o que eles viram em seu palácio. Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. O tema de hoje é a medida da exposição. Para toda exposição, existe uma medida correta. É muita falta de sabedoria ignorar o que convém ou revelar mais do que o necessário. A Bíblia ilustra muito bem essa verdade no livro de 2 Reis, capítulo 20. Ao nos contar a triste história do rei Ezequias, que cometeu o erro de mostrar tudo o que possuía aos babilônicos, inimigos em potencial. As escrituras narram esse episódio de seguinte forma. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo e o seu arsenal, e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não mostrasse. Quanta insensatez! Mas a história continua e termina de uma forma trágica. A palavra diz: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Versos 16 e 18 do capítulo 20 de 2 Reis. As consequências de revelar além do que se deve geralmente são devastadoras. Desde que o ser humano foi criado, somos inclinados à ostentação. A tendência de exibir quem somos e o que temos, e até mesmo o que não temos, nos tem reduzido a uma vida de exposição excessiva, contrária àquela que Jesus nos chamou a valorizar. Recentemente, trocaram o asfalto da minha rua, mas para isso tiveram de mudar a tubulação. Como precisaram remover a terra, as raízes das árvores ficaram à mostra. E passadas algumas semanas começaram a morrer. Foi quando o Senhor me disse: existe uma medida correta de exposição. Aquelas árvores não estavam em um jardim, mas sim descuidadas e sem pertencimento. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Eles apenas comentam o que pensam, mas não estão com as mãos estendidas para ajudar. Em outras palavras, entendi que a exibição excessiva mata. Aquelas raízes começaram a morrer, porque foram privadas dos nutrientes advindos da terra. Da mesma maneira, se nos tornarmos vulneráveis demais por um longo período, podemos acabar sem nutrição alguma. É por isso que as nossas raízes devem ser tratadas exclusivamente pelo jardineiro Jesus, porque apenas ele conhece a medida exata da exposição e a frequência de nutrição que necessitamos. Tenha cuidado com o que compartilha nas redes sociais ou para uma grande quantidade de pessoas. O melhor lugar para você revelar todas as suas dificuldades, medos, aflições, tristezas e pecados, bem como suas alegrias e gratidão, é aos pés de Cristo, no lugar secreto. Portanto, deixe um conselho.
Use as redes sociais e seus relacionamentos para inspirar, curar e dividir apenas o que convém. Tenha sabedoria. Não exponha seus filhos, sua casa, sua família, nem mesmo você. Não compartilhe seus sonhos e planos com qualquer um, pois a vulnerabilidade desmedida pode matá-la. Porém, não se esqueça. Jesus sabe a medida da exposição. Ele é o seu amigo e ajudador. Então, confie em seus comandos. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra, que vem tão forte de encontro ao nosso coração, pois fala sobre a questão da exposição, E quantas de nós, hoje em dia, não nos expomos demais, Seja por falar demais sobre a nossa vida, sobre os segredos que Deus compartilha com a gente, Então, ou seja, também nas redes sociais, compartilhando muito da nossa vida, da nossa casa, Compartilhando coisas que não convêm, Então, a autora hoje nos traz um alerta muito importante, à medida dessas exposições. E ela usou aqui o texto de 2 Reis, falando sobre o rei Ezequias, que expôs tudo o que ele tinha, todos os seus tesouros. E ele levou o próprio inimigo para lá e mostrou tudo para eles. E lá na frente ele perdeu tudo. Porque o quê? Ele expôs aquilo que não era para ele expor, Então, isso fica um alerta para a gente, De perguntar ao Senhor até onde eu compartilho da minha vida, até onde eu posso falar, o que calar, Ter o bom senso em questão das nossas redes sociais, De não compartilhar além daquilo que o Senhor quer que a gente mostre, porque há coisas que não são necessárias a gente tá postando, Então, o Senhor, Ele nos dá essa palavra de sabedoria nessa manhã, sobre a exposição. Então, no tempo de hoje, vendo o crescimento da tecnologia, Pessoas estão se viciando mais em celular e tendo realmente essa necessidade de estar postando tudo sobre a sua vida, Então, elas não medem o que falam, o que postam, não, elas só postam, pronto. Mas nós temos um Senhor, que comanda as nossas vidas. Então, não é o que eu quero fazer, mas sim o que Ele quer que eu faça. Até onde eu posso expor, Até onde eu posso falar, até onde eu posso agir, A gente tem que ter esse bom senso e orar sempre ao Senhor. E é o que a autora fala aqui no final, Porém, não se esqueça, Jesus sabe a medida da exposição. Ele é o seu amigo e seu ajudador. Então, confie em seus comandos. Então, devemos andar segundo esses comandos, Porque outra parte aqui ela fala sobre a multidão, que a multidão ela não está preocupada com você, A multidão ela não está preocupada com você. Olha aqui o que ela fala. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Eles apenas comentam o que pensam, mas não estão com as mãos estendidas para ajudar. Você pode compartilhar e ali você está dando acesso para que as pessoas elas entrem na sua vida, e que elas falem o que elas quiserem, do ponto de vista que elas acharem. Então, quando eu me exponho demais para muitas pessoas,
Eu tô dando o direito dessas pessoas opinarem positivamente e negativamente na minha vida. E isso muitas vezes vai gerar o quê? Feridas. Feridas, decepções, porque muitas vezes a gente não esperava ouvir certas coisas de algumas pessoas, né? Mas quando eu me exponho demais, eu tenho que também pensar sobre isso, que as pessoas elas vão se meter da maneira que elas acharem e bem entenderem, né? Por isso que a autora depois vai dizer assim, que Jesus sabe a medida da exposição, ele é seu amigo e ajudador. Então confie nos seus comandos, porque Jesus ele não vai agir como essas multidões, né? Ele não vai te ferir, ele não vai te decepcionar. Então que a nossa maior exposição seja para o nosso verdadeiro amigo, né? O Senhor Jesus, porque Ele está disposto a cuidar das nossas raízes e não deixar que elas morram se elas forem expostas demais, como a gente começou lendo, sobre o asfalto que foi aberto e ali começou as raízes, né, aparecerem, depois elas estavam morrendo, porque aquela exposição não era boa para elas, matavam elas, né? Então que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração nessa manhã de hoje, nos dando graça, sabedoria e algo que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração é sobre isso esses dias. E Ele tem pedido para mim se calar, né? E como é difícil se calar. Porque quando a gente recebe algo do Senhor, a gente quer compartilhar com todo mundo e quer falar e quer... Só que muitas vezes a gente precisa silenciar, porque é o momento certo para todas as coisas, né? E nem tudo aquilo que o Senhor fala conosco vai ser exposto, né? Ele quer manter um segredo com a gente, porque nem todas as pessoas elas estão com o coração de bom grado para ouvir aquilo que o Senhor tem falado com a gente. Amém? Então que venhamos vigiar, né? Para que não venhamos se expor, né? Indevidamente, mas se expor àquele que verdadeiramente pode nos tratar e nos curar. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã estaremos aqui, permitindo o Senhor, para mais um dia de devocional. Deus abençoe vocês.